Boa noite, turma. Dando sequência às nossas aulas semanais da Residência Médica e Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio Castro. Hoje o nosso tema é o manejo do HIV na terapia intensiva. Quem vai falar para a gente é o Dr. Alex Froed, médico intensivista. Durante algum tempo foi também horizontal lá no Hospital Eduardo Menezes. Hoje ele é horizontal e preceptor da nossa residência lá do Hospital Metropolitano Dr. Célio Castro. Peço a todos que, na medida do possível, deixem o vídeo aberto, o áudio fechado. A nossa aula é gravada, vai estar disponível lá no YouTube, no canal Quartas Intensivas, para quem quiser divulgar e assistir posteriormente. Tem uma lista de presença aí, peço que todos que assinem, principalmente os residentes lá do Hospital Metropolitano, mas precisa também a turma de Diamantina, que tem parceria com o nosso hospital no formato de ensino à distância. Alex, mais uma vez, obrigado. Boa aula para você e para nós aí. Ao final, a gente abre para questionamentos, dúvidas e troca de experiência. Valeu, turma. Obrigado, Alex. Beleza, Luiz, obrigado. Começando então nossa aula, manejo do HIV na terapia intensiva. Como a gente falou, eu sou Alex Freud, sou médico intensivista. Vamos começando então. Conhecimento básico, né? O vírus HIV da família retrovirídeia, são duas cópias de RNA que compõem o seu material genético. Após a exposição sexual desprotegida, secreções contaminadas, sangue, entre outros, o vírus ataca principalmente os linfócitos TCD4, também macrófagos, células dendríticas, e se iniciam, então, na ausência de tratamento, né, as fases da infecção pelo HIV. Infecção aguda, onde você tem uma alta carga viral em poucos dias, né, de infecção, com uma baixa brusca e rápida de CD4. O organismo consegue, com a sua defesa, com imunoglobulinas, com defesa celular, conter parcialmente a replicação viral. Então, existe uma queda também brusca da carga viral no organismo e uma recuperação parcial da quantidade de CD4. O paciente acaba evoluindo para uma fase chamada de latência clínica, na qual você tem uma queda progressiva, mais lenta na taxa de CD4 e um aumento também progressivo e lento da carga viral no seu organismo. Isso pode persistir por anos, até que a taxa de CD4 atinge níveis muito baixos, 250, 200, e o organismo fica então exposto a diversas infecções oportunistas, que é o que a gente habitualmente chama de síndrome da imunodeficiência adquirida, na qual você tem taxas baixas de CD4 com altas taxas de carga viral no organismo do paciente. Existe uma taxa, né, de detecção desses materiais, tanto virais quanto de defesa do organismo. E isso, inclusive, influencia muito na nossa capacidade de detecção nos exames clínicos que são feitos na rotina médica. Então, na fase inicial, né, na infecção aguda, rapidamente os níveis de RNA viral se tornam detectáveis. Pouco tempo depois, o P24, que é uma proteína do capsídeo, passa a se tornar detectável. A partir daí, o organismo começa a produzir IgM durante pouco tempo e, por fim, a resposta duradoura com o IgG, que passa a ser detectável, que também funciona como a defesa do organismo, inicialmente progredindo para a latência clínica. Sobre a epidemiologia, dados de 2020, 37,8 milhões de pessoas vivendo com HIV em nível mundial. A taxa de transmissão é relativamente constante, em torno de 1,8 milhões de transmissões ao ano, com uma taxa de mortalidade também aproximadamente constante, em torno de 800 mil mortes anuais. A gente tinha, na era pré-TARV,
taxas de mortalidade imensamente altas, né? Em algumas literaturas chegando a 90% de mortalidade, mas o advento da TARV causou um impacto direto na mortalidade dos pacientes, com uma redução brusca e também uma mudança de paradigma, tanto nos diagnósticos da admissão dos pacientes HIV. Num primeiro momento, se tinha praticamente 100% de admissões com complicações diretamente ligadas ao HIV, né, com infecções oportunistas e tudo mais. E depois se passou a ver o HIV como também uma doença crônica, e os pacientes sendo admitidos com HIV, mas não pelo HIV, com outras doenças crônicas, cardiovasculares, respiratórias, entre outros, na admissão ao CTI. Toda a população de pessoas vivendo com HIV, existe uma taxa aí na literatura de 5 a 12% de demanda de terapia intensiva. É óbvio que essa doença está muito associada, a progressão, né, da doença está muito associada ao acesso à saúde. Você tem grupos de maior vulnerabilidade, os quais não têm um acesso adequado à saúde. Com isso, você tem cenários em alguns lugares do mundo, e do Brasil também, obviamente, cenários próximos ao que se tinha na era pré-TARV, pacientes sem nenhum acesso ao sistema de saúde, sem nenhum acesso ao tratamento, e por isso é uma incidência ainda alta de infecções oportunistas e outras complicações do HIV nesses grupos. Pessoas que moram longe dos serviços de saúde, zonas rurais isoladas, por exemplo, usuários de droga, moradores em situação de rua. Então, tudo isso confere maior vulnerabilidade a esses grupos e, com isso, menos acesso ao serviço de saúde. Aqui um estudo observacional de 2002, no qual foi feito uma análise de mortalidade baseado no uso ou não de TARV e no diagnóstico à admissão na terapia intensiva relacionado ou não a HIV. Na linha contínua que a gente tem aqui em cima, que vocês estejam conseguindo ver o mouse aqui, você tem a sobrevida daqueles pacientes que estão em uso de TARV e que o diagnóstico não está diretamente relacionado ao HIV. Uma taxa de sobrevida imensamente maior do que naqueles pacientes que não estão em uso de TARV e que têm diagnóstico relacionado a alguma complicação do HIV. É uma mudança brusca na evolução da doença. E aqui, para nós intensivistas, a epidemiologia que mais nos interessa nessa noite, que é a epidemiologia das admissões ao CTI do paciente infectado por HIV. A gente tem como principais causas de admissão falência respiratória e sepsis. Sabe que as duas andam muito juntas. Complicações do sistema nervoso central. E a gente ainda tem uma taxa relativamente alta de síndrome de reconstrução imune, mas esse cenário vem evoluindo em função da melhoria da TARV ao longo dos anos. O quadro clínico também é algo de conhecimento geral, né? Mesmo na faculdade a gente já tem contato com esse tipo de conhecimento. Então, fase aguda. É uma síndrome retroviral aguda, né? Uma síndrome monolike. Então, é muito comum que o paciente apresente sinais de faringite, febre, pode apresentar hepatosplenomegalia, linfonodomegalia, e diante de um quadro desse é importante investigar se o paciente pode ter tido alguma exposição de risco. Às vezes não, né, assim, pode ser uma oportunidade de um diagnóstico em fase inicial ainda. A fase latente, como a gente falou, o organismo evolui lentamente, né, para uma piora de CD4 e aumento de carga viral. Geralmente oligossintomática, nada muito patognomônico, mas é importante notar que nessa fase latente, o paciente, ainda que tenha níveis não tão baixos de CD4, ele tem maior risco de desenvolver infecções bacterianas diversas, maior risco de desenvolver tuberculose e alguns distúrbios hematológicos, algumas citopenias. Quando você tem taxas de CD4 muito baixas, né, abaixo de 250, abaixo de 200, você tem, então,
uma redução muito importante da imunidade. A partir do momento que se tem essas taxas baixas de CD4 e alguma dessas doenças definidoras, né, como a gente diz aqui listadas, né, tem uma literatura muito ampla sobre isso, é de fácil consulta. Então, está definido, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, uma fase tardia e, obviamente, com maior risco de complicações para o doente, né, se pulou várias etapas em que se podia diagnosticar a doença e uma intervenção que poderia trazer uma melhora, perdeu o tempo. Então, o paciente se apresenta na fase de SIDA, com doença definidora de síndrome de imunodeficiência. Estabelecimento diagnóstico, né? O Ministério da Saúde apresenta vários fluxogramas para diversas situações. Tem fluxograma, por exemplo, de zonas com pouco acesso ao serviço de saúde, então fluxograma com uso de teste rápido e tudo. Mas para gente, né, que está no hospital terciário, esse aqui seria o fluxograma mais recomendável, em que se realiza um imunoensaio de quarta geração com resultado reagente. Então se faz um teste molecular e a importância do teste molecular é que a detecção alcança fases mais breves da doença, né, até de fase aguda, ainda podendo se realizar um teste de Western blot como confirmação, caso o resultado não atinja 5.000 cópias. Esse seria o fluxograma mais recomendável para serviços terciários. Então, o paciente HIV chegou no CTI. É importante saber. Estou ali avaliando meu paciente à beira-leito, ele acabou de entrar no CTI. É muito importante que a gente já defina algumas situações, tanto para conseguir predizer a possibilidade de complicações a curto prazo, quanto também para já conseguir já traçar assim, uma perspectiva de como que vai ser a condução desse paciente a longo prazo, inclusive com tratamento a longo prazo, né? Então, é primordial saber como é que está o status imune do doente, saber como é que estão as taxas de CD4 e a carga viral. Se possível, fazer genotipagem para definir a susceptibilidade do HIV, a TARV. É muito importante definir co-infecções, principalmente outras DSTs, como sífilis e as hepatites virais. Também o status em relação à toxoplasmose e outras doenças. É muito importante averiguar se esse paciente tem imagem e sintomatologia compatível com tuberculose, porque isso vai trazer implicações para o estabelecimento inicial da TARV e além disso que é preconizado, né, pelo Ministério da Saúde, uma avaliação cutânea é muito importante. Esse paciente pode ter, por exemplo, doenças oncológicas, como sarcoma de Kaposi. Recentemente, nós tivemos episódios de monkeypox em pacientes HIV com uma evolução bastante grave. É importante avaliar a cavidade oral desses doentes também para a possibilidade de doenças neoplásicas, candidíase, que pode, inclusive, ser um definidor aí de tanto da necessidade de fazer uma endoscopia, quanto um definidor de imunodeficiência. Uma avaliação genital, os doentes pode ter, como eu falei, né, outras DSTs, pode ter lesões herpéticas, e, se possível, fazer um fundo de olho também, porque esse paciente, se tiver muito imunossuprimido, ele pode ter retinite por citomegalovírus, que é, inclusive, uma condição que também pode atrapalhar o início da TARV. Bom, aqui a gente tem um fluxograma que é uma tentativa de sistematização, um artigo muito importante da Critical Care de 2020, e é uma revisão bastante completa sobre o manejo do HIV na terapia intensiva. E aqui seria uma tentativa assim, de uma sistematização baseada no tipo de sintoma que esse paciente está apresentando e no status imune desse paciente. Então, na admissão do paciente, admitir um doente HIV por infecção aguda é muito improvável. Você pode ter uma encefalite, alguma coisa mais atípica.
Para aqueles pacientes que têm um status imune reduzido, um CD4 abaixo de 250, de 200, se esse paciente tem sintomas respiratórios, vai se pensar nas infecções oportunistas, principalmente pneumocistose. Para quadros de sistema nervoso central, a gente tem como mais prevalentes toxoplasmose, tuberculose e criptococo. Lesões expansivas ainda podem ser evidência de linfoma de sistema nervoso central. E existem outros diagnósticos também menos prováveis. Para aqueles pacientes que têm um início recente de TARV, síndrome de reconstrução imune é algo que sempre deve ser pensado. Algumas doenças, como eu falei no início da apresentação, não têm relação com o nível de CD4 e têm uma incidência aumentada nos pacientes portadores de HIV. Pneumonia bacteriana, tuberculose para quadros respiratórios, meningites bacterianas e também meningoencefalites virais têm uma incidência aumentada nas pessoas vivendo com HIV em relação à população geral. E para aqueles doentes que têm um status imune melhor, principalmente aqueles doentes que têm um acesso ao tratamento, fazem de maneira adequada e têm um bom controle da doença, o que se espera, na verdade, é encontrar etiologias bastante próximas daquilo que se vê na população geral. DPOC, doenças cardiovasculares, AVC e outras complicações do sistema nervoso central. Mas aqui é uma das principais mensagens dessa apresentação de hoje, algo que a gente deve tentar aí levar, né, assim, para a nossa prática. Paciente gravemente imunossuprimido com HIV, é muito importante se investigar de maneira muito detalhada as possíveis complicações, porque esses pacientes habitualmente têm mais de um diagnóstico. A gente aprende na prática médica, né? Principalmente para quem lida muito com ambulatório, geralmente você explica muita coisa com um diagnóstico só. O HIV, isso não é verdade. O paciente com HIV, ele pode ter acometimentos múltiplos, diversos, em vários sistemas diferentes, com vários agentes etiológicos diferentes. A investigação é muito necessária. Admissão por quadros respiratórios. Então, para aqueles doentes imunossuprimidos, CD4 menor que 200, a gente vai pensar como uma das possibilidades em pneumocistose. O quadro geralmente é insidioso, uma duração de aproximadamente 2 semanas, cursa com tosse, hipoxemia, uma dispneia de caráter progressivo. É primordial que se faça uma imagem, idealmente TC de tórax. Aqui a gente tem um registro, né, tomográfico bastante típico de um quadro de pneumocistose com infiltrados, consolidações, podem haver pneumatocele e até pneumotórax. É possível se fazer o diagnóstico através da detecção do agente do pneumocistis no escarro, mas a sensibilidade é baixa. Então, de acordo com a literatura, com o Ministério da Saúde, é possível se estabelecer um diagnóstico presuntivo baseado em sinais sugestivos, uma contagem de CD4 baixa, sintomatologia compatível, imagem compatível, provavelmente um LDH elevado e uma hipoxemia. Isso autoriza o médico que estiver conduzindo a fazer um diagnóstico e um tratamento preemptivo para aquele paciente. O tratamento é feito com Bactrim, pode ser usado como segunda opção clindamicina com primaquina. O Bactrim é uma medicação que tem alguns efeitos colaterais indesejáveis, distúrbios eletrolíticos, disfunção renal, alguns distúrbios hematológicos. Então, muitas vezes, o paciente não tem tolerância, é muito comum se usar a clínica com primaquina. O tempo de tratamento é por 21 dias e, naqueles pacientes que têm hipoxemia documentada, está recomendado, inclusive, com impacto em desfecho do doente, o uso de corticoide. O mais comum é se usar prednisona, também por 21 dias, com reduções a cada 5 dias. Pneumonia, como a gente falou,
o risco é maior em pessoas vivendo com HIV. A literatura coloca como em torno de 10 vezes maior o risco para pessoas vivendo com HIV. Aqui um trabalho de 2012, com uma revisão sobre os principais agentes etiológicos de pneumonia em pacientes HIV. A etiologia não é muito diferente do que se espera em pacientes não HIV, né? Strepto, hemófilo, estáfilo, legionela, alguns outros gram-negativos. O tratamento também não tem nenhuma variação, né? Vai se usar antibiótico de comunidade para aquele paciente que é de comunidade e uma adequação de acordo com outros tipos de lesão. E quando se tem uma pneumonia nosocomial, o tratamento vai depender da microbiologia de cada hospital, né? Mas uma coisa muito importante de se discutir em pneumonia no HIV é pacientes que se apresentam com quadros respiratórios, o fato de haver necessidade de intubação é marcador de pior prognóstico para pacientes imunossuprimidos. E a tendência é que esses pacientes tenham períodos de ventilação mecânica mais longos, o que é uma combinação muito ruim, porque você tem um paciente imunossuprimido com ventilação mecânica possivelmente prolongada. Então, a literatura mostra que o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica para esse perfil de doentes é maior, tá? E a tuberculose, né? A tuberculose também independe do CD4, mas é muito importante atentar que em níveis muito baixos de CD4, pacientes com CD4 abaixo de 100, abaixo de 50, têm um risco maior de desenvolver formas atípicas e formas disseminadas de tuberculose. Então, é possível se deparar com quadros de tuberculose miliar, ganglionar, pericárdica, pleural, formas de sistema nervoso central, e confere também maior gravidade. A tuberculose é uma das principais causas de mortalidade em paciente HIV na atualidade. O quadro geralmente é consumptivo, arrastado, também com semanas de duração. Nas formas pulmonares se espera tosse, geralmente com expectoração. Outros sinais e sintomas vão depender da localização, né, de onde se encontra a infecção. A imagem, né, também primordial que se faça uma investigação com imagem de preferência tomografia. O que se espera encontrar são consolidações, muito possivelmente derrame pleural, cavernas, linfonodomegalia, que a gente tem uma imagem também bastante sugestiva de uma infecção por tuberculose. Lembrando que eh, a tomografia pode evidenciar também tuberculose miliar, principalmente naqueles pacientes que têm uma imunossupressão muito avançada. O diagnóstico é feito com evidência do germe, né, em secreções, então se faz pesquisa de BAR, é muito recomendável que se faça o teste molecular, até porque também é possível pesquisar susceptibilidade aos agentes tuberculostáticos. É recomendável que se faça cultura e em líquido pericárdico, pleural, líquor, é possível também se fazer o ADA, que sugere muito diagnóstico de tuberculose. O tratamento é com esquema RHZE, para as formas principalmente pulmonares, né? O tratamento de 6 meses, sendo 2 meses com RHZE e 4 meses com o esquema RH, mas nas formas de acometimento do sistema nervoso central são 10 meses de tratamento de manutenção, então o tratamento total dura 12 meses, é uma forma mais grave. E já havia falado no início, né, da apresentação sobre a TARV, né? Para algumas condições que podem representar um empecilho para o início da TARV. Por quê? Porque existe a síndrome da reconstrução imune, principalmente naqueles pacientes virgens de tratamento. Então, uma doença grave, a gente vai falar daqui a pouquinho na apresentação sobre a síndrome de reconstrução imune, mas é amplamente investigada que 2 trials publicados na New England sobre o tempo ideal de início de TARV na vigência de uma co-infecção com tuberculose e HIV no mesmo paciente. O estudo Camélia e o estudo SAPIT. E, ao final, né, se concluiu nesses 2 estudos que o tempo ideal para o início de TARV na vigência de uma co-infecção com tuberculose seria
de 2 semanas após o início do tratamento da tuberculose. Então, se trata a tuberculose primeiro e, posteriormente, 2 semanas depois, se inicia a TARV. A exceção é feita nos casos de tuberculose de sistema nervoso central, onde as repercussões de uma síndrome de reconstrução imune são potencialmente mais letais. O tempo de intervalo entre o início de tratamento da tuberculose e o início da TARV é de 8 semanas para infecções de tuberculose no sistema nervoso central. Um adendo: o dolutegravir interage de maneira ruim com os tuberculostáticos, então se indica efavirenz no lugar do dolutegravir. Outros diagnósticos possíveis, né? Em pacientes muito imunossuprimidos, é possível identificar doenças neoplásicas, principalmente sarcoma de Kaposi, que pode se apresentar de forma cutânea, gastrointestinal, pulmonar também, e pode levar a quase insuficiência respiratória. Mycobacterium avium, na forma disseminada, né? Assim, é o padrão, mas pode se abrir o quadro com sintomas respiratórios. Nocardia e rodococcus são germes que podem aí mimetizar pneumocistes, quadros de tuberculose. É necessário também um diagnóstico bacteriológico através do SCAR. Histoplasma e Cryptococcus também podem se apresentar de forma disseminada em infecções bastante graves e que podem abrir o quadro com sintomas respiratórios, muitas vezes de forma bastante parecida, também mimetizando tuberculose. São menos prevalentes, né, do que aqueles que eu citei primeiro. Para quadros de sistema nervoso central, a neurotoxoplasmose é a infecção oportunista mais prevalente, também é a principal causa de lesão intracraniana expansiva nesses doentes com HIV. Em geral, se espera encontrar um CD4 abaixo de 100, a evolução é subaguda, o paciente pode apresentar febre, cefaleia, sintomas focais, até sintomas de epilepsia, e quadros mais avançados vão cursar com alteração de nível de consciência, coma. É importantíssimo que se faça tomografia, né, ou ressonância, mas a tomografia muito mais disponível e, idealmente, até, se possível, com contraste, para que a gente veja o sinal do halo captante, que é sugestivo de toxoplasmose. O diagnóstico é feito através de confirmação histopatológica. Fazer uma biópsia intracerebral não é um procedimento com poucos riscos. Dosagem de PCR no líquido tem uma baixa sensibilidade, então é também sugerido que, diante de um quadro clínico sugestivo com imagem incompatível, se faça um tratamento presuntivo devido à prevalência que é elevada. O tratamento é feito com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Pode ser usado Bactrim, pode ser usado Clinda com pirimetamina e ácido folínico. O tempo de tratamento é de 6 semanas. E para aqueles doentes que apresentam edema cerebral, é indicado também o uso de corticoide. Neurocripto, também uma doença de pacientes com imunossupressão mais intensa. É um quadro muito grave, né? Assim, os pacientes têm um alto risco de letalidade também, de morbidade a longo prazo, muitos pacientes mantendo sequelas após a infecção. É uma doença de pacientes realmente mais imunossuprimidos. A evolução é subaguda, geralmente cursa com cefaleia, alteração de consciência e vômitos. Os vômitos podem ser um sinal, inclusive, de hipertensão intracraniana. É importantíssimo que se faça imagem, né, mais disponível realmente tomografia, em que se pode ter evidência de edema, lesão expansiva, e o mais preocupante, né, sinais de hipertensão intracraniana. O diagnóstico é feito através do teste de aglutinação, pode ser feito também em teste com corante, né, tinta da China. Então, deve-se preconizar para o diagnóstico de neurocripto a punção lombar. É claro que a imagem pode evidenciar sinais de herniação, que pode ser uma contraindicação à punção lombar, mas se não houver, é importante que se faça de maneira breve, para que se possa fazer o diagnóstico também
de maneira breve. O tratamento é feito com anfotericina e fluconazol, em geral, a fase de indução por 2 semanas. Depois se passa pela fase de consolidação e de manutenção com o fluconazol em tratamento isolado. É, e é recomendável que se faça, né, a contagem de CD4 pelo menos 2, com intervalo de 6 meses. E se essa contagem estiver acima de 200, em geral, o tratamento estaria finalizado. Adendos importantes sobre a neurocriptococose também é uma doença que traz alto risco de reconstrução imune, então a TARV deve ser iniciada após um mínimo de 4 a 6 semanas, é o que o Ministério de Saúde recomenda. E a hipertensão intracraniana relacionada com a neurocriptococose, ela se dá por substâncias que impedem a reabsorção do líquor a nível celular. Isso faz com que não exista tratamento medicamentoso para o manejo da hipertensão craniana nesses doentes. Então, o que se recomenda é punção lombar seriada. E sempre que se fizer a punção lombar, é importante medir a pressão intracraniana. Pressões acima de 25, 30, está recomendado que se faça diariamente novas punções lombares até que esse nível, né, de pressão intracraniana esteja mais reduzido. E se o paciente apresenta níveis elevados, com necessidade de punção diária por mais de uma semana, é preconizado que se solicite avaliação da equipe de neurocirurgia, porque esse paciente pode ter uma indicação de derivação lombar externa. Neurotuberculose é um outro diagnóstico que deve ser investigado ativamente. A gente já falou um pouco, né, sobre tuberculose. No sistema nervoso central, existe o risco de abscesso, com possibilidade de efeito de massa, herniação, que torna o quadro bastante grave, eventualmente com necessidade de drenagem. E o tempo de tratamento, como a gente já mencionou, é prolongado em relação à tuberculose pulmonar, assim como a introdução da TARV. É necessário que se faça, né, se não houver contraindicações também a punção lombar. A análise de líquor pode ser já bastante sugestiva de tuberculose, né, com hiperproteinorraquia, hipoglicorraquia, linfocitorraquia, mas é necessário que se faça também a pesquisa de BAR, idealmente cultura para a micobactéria. Outros diagnósticos possíveis, né, de acometimento do sistema nervoso central para o paciente HIV. Linfoma do sistema nervoso central, que pode se apresentar como lesão expansiva. Muito importante lembrar sempre, na coleta de líquor, de se dosar o VDRL, como a gente falou no início da apresentação. O paciente, né, tem risco para outras DSTs, né, dependendo de qual é o tipo de exposição que ele tem. E a neurosífilis, ela às vezes pode se manifestar só com confusão mental. Claro que o paciente tem uma tendência a ter sinais focais, pode mimetizar até um AVC, mas às vezes o paciente pode se apresentar só com confusão mental. Dentro do CTI, nossos pacientes têm inúmeras razões para ter confusão mental. Você pode estar achando que é só um delírio, mas é recomendável que se faça punção lombar. Se detectado, né, o VDRL, tratamento é com penicilina cristalina por 14 dias, que difere das sífilis sistêmicas, né, não neurológicas, que seria com penicilina benzatina. A LEMP é um outro diagnóstico possível para quadro do sistema nervoso central, causado pelo JC vírus, também uma doença de imunossuprimidos graves, que pode levar a quadros também com sinais focais e até evolução mimetizando em quadros demenciais. Não tem um tratamento exclusivo, então o tratamento seria iniciar a TARV mesmo. Alguns pacientes conseguem, inclusive, uma recuperação importante, alguns acabam mantendo, né, assim, sequelas. E como a gente falou também no início da internação, meningites bacterianas, encefalites virais, independente da contagem de CD4, esses pacientes têm maior risco de acometimento dessas doenças. Também é importante a coleta do líquor e a correta análise. Não existem muitas variações em relação ao tratamento antimicrobiano.
Para aqueles doentes com imunossupressão mais grave, CD4 abaixo de 100, eventualmente abaixo de 50, algumas doenças aí que costumam se apresentar com formas disseminadas. Claro que pode ter uma prevalência de algum sistema localizatório, respiratório, neurológico, abdominal, alguma coisa assim. A Mycobacterium avium costuma cursar com hepatos pleno, diarreia de mais longa duração, síndrome consumptiva. Histoplasmose pode mimetizar quadros de tuberculose. Criptococose disseminada também, né, com quadro mais arrastado, consumptivo, pode ter forma pulmonar. Paracocose, que é uma doença também bastante grave, né, de imunossuprimidos mais avançados, com hepatospleno, adenomegalias, distúrbios hematológicos. Ainda dentro, né, de distúrbios hematológicos, a gente tem a leishmaniose como diagnóstico que deve ser buscado também nos pacientes HIV. Aqui em Minas Gerais, né, a gente tem áreas endêmicas de leishmaniose. Então, o paciente se apresenta com hepatosplenomegalia e distúrbios hematológicos, principalmente citopenias, é muito importante que se avalie a possibilidade de fazer um mielograma e uma biópsia de medula de maneira breve, até porque a gente sabe que o HIV tem associação com leucemias, linfomas e mielopatia induzida pelo próprio vírus HIV. Aqui a gente tem um trabalho observacional sobre a pesquisa de mielograma e biópsia de medula nesses pacientes HIV. E os resultados são favoráveis à investigação mais breve, né, mais precoce. Você consegue estabelecer diagnósticos de condições hematológicas ou infecciosas com repercussão hematológica de maneira breve, e o tratamento também de maneira breve. Afinal de contas, nós estamos falando de doenças muito graves, né, doenças geralmente disseminadas, num paciente que já está imunossuprimido. Então, pacientes que se apresentam com manifestações hematológicas, se possível, é importante fazer a investigação hematológica de maneira breve. E aqui uma imagem bastante típica de sarcoma de Kaposi, que é uma das principais manifestações oncológicas de pacientes HIV gravemente imunossuprimidos. Aqui são múltiplas lesões, né? Então, provavelmente uma forma mais disseminada. São as lesões típicas, né? Elevadas, em geral com essa coloração um tom mais enegrecido, mais arroxeado. Aqui é uma forma cutânea, mas você pode ter manifestações em sistema digestivo, respiratório e outros. E é um marcador prognóstico. Kaposi disseminado, cursa com prognóstico ruim, alta taxa de mortalidade, eventualmente podendo até ser um fator até de paliação para doentes, né, gravemente imunossuprimidos com doença muito avançada. Para aqueles pacientes não imunossuprimidos, a gente já havia comentado, mas é importante ressaltar que isso cada vez mais faz parte e vai fazer mais parte da nossa rotina de intensivistas. Isso já acontece, né, principalmente nos centros onde existe um acesso adequado ao serviço de saúde e ao tratamento, e o paciente consegue seguir o tratamento, né? Então, você tem uma, uma, uma taxa de admissão muito mais relacionada a doenças crônicas prevalentes na população não HIV do que complicações relacionadas ao HIV diretamente. Um DPOC e outras doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, endócrinas, neoplasias não relacionadas ao HIV. A gente sabe que esses doentes ficam mais inflamados, então eles têm mais chance de eventos neoplásicos e eventos ateroscleróticos, AVCs e outras doenças do sistema nervoso central. Isso tudo se torna, de uns anos para cá, cada vez mais prevalente na população HIV. Os pacientes HIV estão vivendo mais, estão com suas doenças mais controladas e acabam se tornando doentes crônicos de outros órgãos e sistemas. E é muito importante avaliar sempre a possibilidade de se manter a TARV naqueles que estão
em uso da medicação correta, né? Sempre que possível, não suspender a TARV na admissão, desde que não se esteja ali diante de uma complicação do tratamento, né? É importante manter a TARV para esses doentes. Importante a gente falar sobre a síndrome de reconstrução imune. Se trata de uma reativação imunológica após a introdução da TARV, com uma recuperação parcial das taxas de CD4. Então, o que que acontece? Você tem ali uma infecção qualquer de um germe oportunista em um determinado sistema do corpo do paciente e, à medida que o CD4 vai aumentando, o paciente consegue oferecer alguma resposta, alguma resistência imunológica àquele vírus, ou desculpa, àquele germe que antes estava ali de maneira subclínica, porque não tinha reação inflamatória local. E a partir do momento que o organismo consegue produzir essa resposta inflamatória, você tem uma piora paradoxal. E o sintoma vai estar diretamente ligado à localização da lesão fonte. Então, você tem uma lesão no sistema nervoso central, vai se apresentar com quadro neurológico. Uma lesão pulmonar vai se apresentar com quadro respiratório. Aqui, a gente tem uma análise, né, da literatura sobre os principais indutores de resposta imune, né, de síndrome de reconstrução imune nos pacientes com HIV. Então, a gente tem aqui como principais, né, da nossa rotina a retinite por citomegalovírus, a meningite criptocócica e a infecção por tuberculose, né? São os principais indutores de, de síndrome de reconstrução imune. Importante saber que é uma condição potencialmente fatal e pode ser, inclusive, uma causa de admissão no CTI. O tratamento é feito com doses altas de corticoide, como primeira escolha, né? A prednisona é o mais estudado, são 2 semanas, né, nessa dosagem mais elevada, e posteriormente se faz um desmame gradual. E a gente vai suspender a TARV naqueles casos graves, aqueles casos ameaçadores à vida. Casos leves a moderados, se mantém a TARV. Já foi até fonte de dúvida, né, numa outra apresentação em que a gente falou sobre HIV também no ano passado, em quanto tempo que se retorna a TARV. Tem muito estabelecido, individualizado, não tem uma regra assim, para o tempo de estabelecimento da TARV. Bom, já literatura extremamente ampla sobre a melhora do desfecho na evolução dos pacientes com o início da TARV, mesmo já dentro da terapia intensiva, né? Então, início precoce, na ausência de contraindicação, melhora o desfecho do doente e é altamente recomendável que se faça. Nós não vamos, né, não tem tempo hábil para isso, detalhar sobre TARV, na verdade, é muito importante que se tenha o acompanhamento da equipe de infectologia também para nuances, né, do tratamento com antirretroviral, a depender, né, das demandas do paciente, mas o padrão, né, o basal, é o tenofovir com lamivudina e dolutegravir como primeiras escolhas, e naqueles pacientes que têm co-infecção tuberculose HIV, tenofovir, lamivudina e efavirenz. É muito importante ressaltar que o dolutegravir também interage de maneira negativa com os anticonvulsivantes, principalmente a fenitoína. Então, para aqueles doentes que necessitam de tratamento antiepilético, é importante ter um link com a equipe de neurologia e se discutir a possibilidade de mudança de tratamento dos anticonvulsivantes. Se não for possível, avaliar a mudança no tratamento da TARV com ajuste de dose ou ajuste de droga. E, especificamente, o tenofovir tem repercussão renal, né? Então, aqueles pacientes doentes renais com clearance reduzido pode ser uma indicação de substituição do tenofovir por outras drogas menos nefrotóxicas. Aqui, rapidamente, sobre indicação de profilaxias primárias baseado no status imune do paciente. Então, a gente tem aí o Bactrim
como principal profilaxia, tanto para pneumocistose quanto para toxoplasma, né? No caso do pneumocistis com CD4 abaixo de 200 e o toxoplasma abaixo de 100. Para tuberculose é recomendável, talvez até mais a nível ambulatorial, né? Mas paciente que tem a prova tuberculina positiva, se tratar a tuberculose latente, como uma forma também de profilaxia, e para Mycobacterium avium com CD4 abaixo de 50, se indica a profilaxia primária com macrolídeo, que pode ser suspensa com a recuperação de CD4. Na verdade, a maioria dessas profilaxias, né, pode ter sua suspensão com a recuperação do CD4. Para outras infecções oportunistas, não tem profilaxia primária estabelecida, alguns têm profilaxia secundária estabelecida. Nosso último slide, e batendo aí 45 minutos de aula, aqui seria assim um roteiro, né? A gente tem residente, né? Então, assim, para que a gente tenha assim um roteiro mental mesmo de como que seria, né, uma abordagem inicial do paciente HIV na terapia intensiva, né? Acabei de receber o paciente. O que é importante, assim, eu fazer logo para que eu não perca tempo em estabelecimento diagnóstico e tratamento adequado, uma vez que esses doentes são imunossuprimidos, são pacientes geralmente graves, com alta taxa de mortalidade, alta taxa de complicações e morbidade futura. Então, confirmação diagnóstica. Às vezes o paciente já vem com o diagnóstico estabelecido, mas diante da suspeita, fazer a investigação de maneira breve. Com a confirmação diagnóstica, a gente precisa saber de maneira também breve o status imune, como é que está o CD4, como é que está a carga viral, e a partir daí, o que eu devo esperar ou não de complicações. Rastreio de co-infecções, principalmente aquelas que podem intervir de maneira negativa no tratamento do HIV. Rastreio de infecções oportunistas, examinar pele, cavidade oral, genital, fundo de olho, como a gente já havia falado, checar se os pacientes estavam ou não em uso de TARV, e se ele estava em uso de TARV, tentar manter esse tratamento desde que não hajam contraindicações. Se esse doente não estava em uso de TARV, tentar averiguar, tudo bem que no CTI raramente a gente vai liberar o paciente para casa, né? Mas a gente já tem a possibilidade de intervir de maneira breve para, de repente, se a gente está precisando de uma assistência social, está precisando de um cuidado familiar, a gente consegue segurar esse paciente na rede de saúde e conseguir que ele faça o uso adequado do tratamento a partir daquela internação, né? Quando há uma sobrevivência e esse paciente pode viver com uma excelente qualidade de vida, né? Dependendo da adequação ao tratamento. Então, tentar buscar o motivo assim da não adesão ao tratamento. A definição breve da etiologia da admissão no CTI, o tratamento, obviamente, também breve. Como eu falei, né? Assim que possível, iniciar a TARV ainda dentro da terapia intensiva, atentar para o risco elevado de sepse de etiologia nosocomial para esses pacientes, como a gente falou, né? Pneumonia associada à ventilação, infecções associadas a dispositivo, afinal de contas, são doentes gravemente imunossuprimidos, é porta aberta para infecção. Acompanhar efeitos colaterais dos tratamentos, né? A gente sabe que TARV pode ter efeito colateral, os antibióticos para tratar infecções oportunistas, a gente usa aí Bactrim, anfotericina, então são drogas com efeito, bastante efeitos deletérios, né? Em vários casos. E é muito importante ter equipe de infectologia próxima também do intensivista na condução de caso, né? Tem muita nuance, tem vários antirretrovirais, tem várias indicações e contraindicações. Né? Como o Luiz falou, eu tive a oportunidade de trabalhar por 3 anos em CTI infectológico. E tem muita coisa que realmente a gente precisa da intervenção do infectologista, acho que vai além assim do que o intensivista consegue ali fornecer, né? Então,
é importante ter equipe de infectologia para acompanhar essas nuances, faz muita diferença no cuidado do paciente. Bom, essas são as referências, aula programada aí para aproximadamente 50 minutinhos, concluído no tempo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela companhia. Aqui, né, assim, a gente tem que dizer que é uma pincelada sobre os fatores mais importantes do HIV. Impossível em 50 minutos esgotar esse tema e, obviamente, que na prática clínica a gente se depara sempre com outras situações do HIV, mas acredito que nessa apresentação a gente conseguiu passar assim, pelos principais tópicos para criar esse roteiro do atendimento HIV na terapia intensiva. Muito obrigado a todos.